meus irmãos, é com alegria que iniciamos mais um encontro do Grupo Espírita Francisco de Assis, que nesses tempos de pandemia se faz possível através desse nosso canal virtual aqui. Nós temos hoje a alegria de receber o nosso irmão Jaime Lobato, companheiro querido do Grupo Espírita Redenção, que fica lá no Andaraí, na cidade do Rio de Janeiro, e ele vai nos conduzir nas reflexões acerca do tema Lei de Sociedade. Mas antes de lermos a página que já nos porá em sintonia com o tema, nós vamos lembrar aqui que a casa dispõe do atendimento fraterno. Aquele companheiro ou companheira que esteja necessitando de dividir conosco alguma dificuldade ou que esteja buscando algum esclarecimento à luz da doutrina espírita, poderá valer-se do nosso e-mail e agendar esse encontro. O e-mail é jefaniteroy@yahoo.com. Basta então solicitar o agendamento que logo alguém entrará em contato para marcar. Então nós escolhemos para iniciar esse nosso momento, que com toda certeza será muito proveitoso para todos nós, uma página do livro Fonte Viva, ditada a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, que se intitula No Campo Social. Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: Dai-lhes vós de comer. A observação do Mestre é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles no serviço popular. Ensinou que os cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões a contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-lhes vós de comer. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, buscando para perto de nós a figura amorosa do nosso Mestre Jesus, esse que os Espíritos amigos colocaram para todos nós na condição de guia e modelo, esse a quem desejamos ardentemente seguir as pegadas, entendendo ser para todos nós o caminho, a verdade e a vida.
Ajuda-nos, Pai amado, a vencer as nossas dificuldades, a trabalhar o nosso interior, a nos sensibilizarmos a cada dia com a dor do nosso próximo e a fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para minorar-lhes o sofrimento. Que possamos nós, diante das circunstâncias da vida, ver no nosso irmão de caminhada aquele próximo a quem precisamos socorrer, ajudar, lenir as dores. Obrigada, Senhor Jesus, por esse encontro que com toda certeza semeará em nossas almas palavras de esperança, renovando a nossa fé nesses tempos difíceis por que passamos. Que possamos extrair dele o proveito para a nossa vida e que ele seja, Senhor, permeado pela tua paz e pelo teu amor. Que assim seja. Meus queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói, o meu carinho, o meu afeto a todos vocês. Que possamos, nesses momentos, refletir sobre a importância da convivência social. Estamos atravessando um momento de muita dificuldade, sim. Em vista dessa pandemia que acomete a nossa humanidade nesse instante, e principalmente as consequências que nós, brasileiros, estamos sofrendo, sobre dois aspectos, um da pandemia e outro da organização administrativa do nosso país, da política desenvolvida. Bom, mas o que nos interessa é que nós vamos falar sobre uma coisa. Aliás, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma conversa de alma para alma, de coração para coração. Não sendo assim, não tem muito valor. Se isso que nós vamos falar aqui não tiver atingindo o cerne da questão, se o que nós falarmos aqui não tocar o seu coração, o seu discernimento, de nada vale. E também, meus amigos, queridos, de uma casa espírita tão importante e que fala de perto ao nosso coração, amigos, nada adianta a gente estar frequentando reuniões espíritas, assistindo palestras, assistindo vídeos importantíssimos, se isso não representar uma transformação. Porque muitas vezes a nossa prática não está correspondendo ao nosso discurso. E aí está o nosso problema. E nós vamos aproveitar para conversar sobre a lei de sociedade, uma das leis morais constante em O Livro dos Espíritos. As leis morais são importantíssimas, meus irmãos. As leis morais têm uma importância muito grande, nos ajudam a construir um ser humano melhor. Porque é questão de humanidade. Se nós não nos limitarmos
ao chamado Pentateuco espírita, eu nem utilizo essa expressão, estou usando agora para mostrar que muitas pessoas se circunscrevem a essas 5 obras de Kardec, imaginando que isso basta. Não basta, não. A Revista Espírita, Viagem Espírita em 1862 e outras obras nos mostram um Kardec humanista. Kardec era tremendamente humanista e é o que nós estamos necessitando, não só no nosso meio espírita, como também na nossa sociedade. É de humanismo, é de uma relação humana mais solidária, mais fraterna. Nós somos irmãos, filhos de um mesmo Deus, e precisamos nos unir em torno de transformar essa sociedade numa sociedade com elementos mais promissores em termos de justiça social, em termos de comprometimento verdadeiro com a paz. Nós não conseguiremos paz se não exercitarmos no nosso dia a dia a fraternidade, a solidariedade na nossa relação com as pessoas que convivem conosco, na família, na sociedade de uma forma geral, na casa espírita, no ambiente profissional. Mas vamos lá conversar sobre a lei de sociedade, uma das leis morais, como eu já disse. A pergunta 766 é a seguinte: a vida social está na natureza? Vamos à resposta do mundo espiritual. Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Perdão. Nós temos a palavra e outras faculdades que nos possibilitam a vida de relação. E isso nos foi concedido, não foi à toa, é para que nós participássemos da vida social, da vida de relação. A vida social é importantíssima à vista do progresso que precisamos realizar aqui na Terra, nessa encarnação. Na questão 767, a pergunta é a seguinte: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? A resposta, sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Veja que importante a resposta dos espíritos, que o isolamento social é indevido. Quando a gente busca o isolamento social para fugir da vida em sociedade, para fugir da vida de relação, é problemático. Agora, nós estamos no isolamento social com um objetivo maior. Nós estamos nos impondo esse isolamento necessário para que o sistema público de saúde possa suportar um contingente maior de enfermos da Covid-90
aliás, Covid-19, e, e também para que os que estão à frente do socorro, da assistência aos enfermos, possam ter condições de prestar essa assistência com maior qualidade, melhores condições, preservando a sua própria saúde. Bom, e ele diz, quer dizer, todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Nós temos que nos ajudar, vamos sair dessa, de ficar numa proposta de orgulho e egoísmo cristalizados em nós. Kardec chega a dizer que os dois grandes empecilhos ao nosso progresso, orgulho e egoísmo. Então, vamos dar trato a essa questão, porque o que nos falta não é conhecimento, não. O que mais temos é conhecimento. O que mais temos, informação. Agora, o que falta é atitude. Nós precisamos ter atitudes. Não basta eu conhecer o Evangelho, não basta eu conhecer a doutrina, se eu não coloco os princípios desse Evangelho, dessa doutrina, no meu modo de viver, no meu modo de ser, na vida diária. Para que serviria esse ensinamento se não me ajudasse a viver melhor? Se eu escolhi a doutrina espírita para guiar meus passos nessa encarnação, eu devo seguir os princípios dessa doutrina, que se me consola, meus irmãos, é porque me esclarece e orienta. Isso é que é importante. Vamos atentar para isso. A orientação que a nossa doutrina nos traz, mas essa orientação não deve ficar na cabeça. Se ela não descer ao coração e não se tornar atitude, de nada adianta. Nada. Não basta nos dizermos espíritas, não basta sermos adeptos da doutrina espírita, do espiritismo, se nós não estamos comprometidos com os princípios dessa doutrina. E aqui, na questão 768, a pergunta é a seguinte: vejamos. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? A resposta: o homem deve progredir. Sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se definha. Agora, há uma observação de Kardec nessa questão. Diz o codificador: nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Deus nos criou, não foi para vivermos fora da sociedade. Deus nos criou para vivermos a vida de relação com o outro. E é aí que nós vamos crescer, evoluir, ajudando-nos uns aos outros e vivendo junto a essa diversidade humana.
Porque aí está a grande riqueza da vida, meus irmãos. E muitos ainda de nós, né, em certos momentos, nós tropeçamos nisso, que a grande riqueza da vida está aí na diversidade humana. Estamos nós aí, infelizmente, enfrentando preconceitos, enfrentando uma série, né, de intolerâncias que, sinceramente, ao espírita, a meu ver, não ficam bem, não fica bonito, não é bonito de apresentação, não fica bem mesmo, é a melhor expressão. Intolerância religiosa, jamais. Já foram e são intolerantes conosco, com os espíritas, com o espiritismo, com Kardec, mas não é por isso que nós vamos ser intolerantes. Vamos entender o outro na sua crença. Vamos, não é que nós precisemos é, absorver a crença do outro, mas entendê-lo. Porque se a crença que ele elegeu para orientar a sua vida está tornando-o uma pessoa melhor, por que eu vou ser intolerante com essa crença dele? Por que eu vou ser intolerante com ele por professar essa crença? Não tem sentido, certo? Quer dizer, intolerância e os preconceitos que nós espíritas, às vezes, nos consideramos acima do bem e do mal. Acho que o problema está aí. Muitos de nós, ao nos tornarmos espíritas e tomarmos conhecimento dessa doutrina, que é realmente extraordinária, nós, por termos lido algumas obras, nós nos imaginamos já possuidores de talentos espirituais. Que isso? Talentos espirituais nós conquistamos na vida de relação. Na casa espírita, nós pegamos os referenciais para vivenciá-los na nossa vida de relação, na nossa vida em família, na nossa vida profissional, na sociedade de uma forma geral. Que conversa essa nossa, né, meus irmãos? Nós estamos precisando de acertar o passo. Nós espíritas, em especial. Porque quanto preconceito a gente encontra ainda contra, inclusive, a homossexualidade. Certa feita, no Redenção, grupo do qual eu faço parte, no Rio de Janeiro, meu querido Grupo Espírita Redenção, no Andaraí, num seminário, aliás, num painel com o Milton Menezes sobre sexualidade e espiritismo, nós tocamos em temas complexos. E aí entrou a questão da homossexualidade. Então, um companheiro, na hora das perguntas, né, vira para mim, que eu era o dirigente, um dirigente da casa, e me perguntou se a casa, ou se nós permitiríamos, no caso, que um homossexual trabalhasse no Redenção. Então, eu pensei e disse assim, olha, meu amigo, nós nunca, e nem temos a pretensão de fazê-lo, ficamos na porta
perguntando o que as pessoas fazem entre quatro paredes. O que nos interessa aqui é o caráter, e aí não tem nada a ver. Olha, já é hora de nós tirarmos essa questão da homossexualidade da criminalidade. Que isso? O que nós precisamos na casa espírita é de pessoas capazes de nos ajudar a fazer um ambiente fraterno, solidário na casa espírita, para que nós tenhamos uma atmosfera espiritual onde os bons espíritos possam estar presentes. Claro, nós estamos num momento de pandemia, mas nós não podemos esquecer essas bandeiras que surgem aí contra o racismo, contra a homofobia, porque terminando o, essa questão da pandemia, um dia vai terminar, tudo passa, ela também vai passar. E nós vamos continuar com essa problemática, ruminando isso, vamos botar isso para fora. Ora, antigamente, os pais, inclusive, há um caso contado no próprio movimento espírita, numa crônica de um escritor espírita, em que a filha engravidava, era colocada para fora de casa, na hora que ela mais precisava da ajuda desse pai, dessa mãe. Ela é colocada para fora, era colocada. Agora, a coisa melhorou muito nesses termos, né? Acredito que possa acontecer, porque ainda há muito radicalismo entre nós, mas já não acontece com a frequência que acontecia. Agora são os homossexuais. Olha, se um filho seu ou uma filha chega para você, confiando em você, e revela a sua condição de homossexual, o que você acha que deve fazer? É lógico que há um impacto. Ninguém está dizendo que não há. Há sim. Mas você ama o seu filho por ser seu filho ou sua filha? Ou não? Eu acho que quando há um verdadeiro amor, essas coisas devem ser repensadas, essas atitudes. E nós estamos assistindo muitos jovens homossexuais serem colocados para fora de casa por trazerem essa condição que a Organização Mundial de Saúde já tirou das questões das doenças. Não é mais homossexualismo, é homossexualidade. E a doutrina espírita é aquela que nos dá elementos para que nós possamos refletir sobre isso. Se Jesus estivesse agora aqui, você acha que ele não acolheria os homossexuais? Se acha que ele não os agasalharia no seu amor, ajudando-os? Claro. E o que que acontece? Vamos raciocinar. O que que acontece num lar, às vezes, autoritário? Acontece que o pai exige que o rapaz seja másculo, seja homem. Ele tem que ter caráter. Mas vamos lá, raciocinar nesses termos. Aí pressiona, e esse rapaz, de
tanta pressão, acaba cedendo e acaba até casando com uma mulher mais tarde. O desejo não acabou nele. O casamento com uma mulher não extinguiu nele o desejo do afeto com uma pessoa do mesmo sexo que ele. Nós estamos falando em afetividade. Mais tarde, isso vai surgir, porque isso não acabou, isso não se extingue. Então, aí que vem a infelicidade. E quem causou essa infelicidade? Foi a pressão para que esse rapaz ou essa moça, né, mistificasse. Porque, vejamos, quando a doutrina espírita fala em liberdade consciente, pensamento e consciência, quando fala na liberdade de consciência, Kardec pergunta qual é o resultado da pressão, né, para que não haja liberdade de consciência. A resposta dos espíritos: criar seres hipócritas. Olha, essas pessoas não estão tendo liberdade de expressar-se de forma integral. Então, elas criam uma hipótese, elas criam uma personalidade fictícia que não vai ter vida útil por muito tempo. Então, a doutrina está certa. Então, é preciso de nós ajudarmos essas pessoas, ajudarmos esses pais também, que ninguém está dizendo que é fácil, mas nós estamos dizendo que isso existe na humanidade desde que a humanidade está aí. Isso não foi criado na atualidade. Isso surge no ser. Isso não é questão de opção. Então é hora de abrirmos a mente e o coração, meus irmãos. Vamos falar da cor da pele. Ah, mas o espírita não é racista, não é? Eu mesmo já presenciei preconceitos, inclusive numa conversa há anos atrás, no próprio Redenção, quando conversava eu e uma companheira, e eu dizendo que eu não fui criado. Isso é muito questão de educação também. Em casa, os filhos repetem na vida social aquilo que eles vivem em casa. Então, na minha casa, no interior do Espírito Santo, não havia essa questão de racismo. Nós convivíamos com todo mundo. E nós éramos de família simples também, né? Tem isso, o que ajuda muito às vezes. Então, eu nunca tive essa questão. Então, essa irmã vira para mim e diz: Ah, Jaime, mas se um negro quisesse casar com a sua filha, aí se complicaria. Eu digo: Não, de forma nenhuma. Não vejo por quê. Se houvesse amor entre eles, em havendo amor, afeto entre eles, e ele sendo uma pessoa de caráter, isso aí é que me importa. Eu quero ver a felicidade da minha filha. Perdão. É hora, meus irmãos, de nós repensarmos atitudes. Já basta, já sofremos demais, já tem sofrimento. Você já imaginou o sofrimento de um pai, de uma mãe,
de um homossexual? Olha, há poucos dias na televisão, eu assisti a uma entrevista com várias jornalistas negras, né? Foi, aliás, uma coisa muito bonita. E uma delas disse que havia algumas amigas que não queriam ter filhos, porque não queriam ver seus filhos submetidos àquilo a que elas foram submetidas. Agora vejam que situação, né? Agora, e a questão da homossexualidade? Pais e mães sofrem por isso, muitas vezes pelo sofrimento que seus filhos, pela incompreensão humana, pelo preconceito, pelo radicalismo, pela falta de sensibilidade, o ser humano é incapaz de ser benevolente para com o outro. Que isso? Homofobia? Jamais. Vamos varrer isso do nosso vocabulário espírita. Vamos amar profundamente. Nós estamos em grandes transformações. E, se você não conhece, eu gostaria que você, espírita, lesse com muita atenção o artigo de Kardec na Revista Espírita, de janeiro de 1866, intitulado As Mulheres Têm Alma, em que Kardec, analisando ali, porque houve épocas em que se questionou, né, que as mulheres não teriam alma. Kardec analisando ali a questão, né, da igualdade proposta pela doutrina, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a ponto de dizer, de falar sobre a emancipação legal da mulher. Meus amigos, olha como esse homem estava muito além do seu tempo. Aquela época, Kardec falando sobre a emancipação legal da mulher, coisa que nós estamos discutindo atualmente também. E ele falando sobre isso, ele chega a um ponto sobre a reencarnação dos espíritos aqui na Terra em corpos masculinos e femininos. E ele mesmo diz que se o espírito tem muitas experiências em corpos masculinos, e por necessidade de progresso, ele vier numa próxima encarnação num corpo feminino, ele não vai perder o desejo pelo sexo feminino. Ele vindo num corpo diferente daquele que ele se habituara a vir para evoluir, para progredir, e visando esse mesmo progresso, ele vindo num corpo diferente, ele não vai deixar. De repente, aquilo tudo que ele construiu em termos de desejo, e é Kardec que coloca isso na Revista Espírita de janeiro de 1866. Kardec, assim como falou na emancipação legal da mulher, se mostrando muito além do seu tempo, ele tange também a questão, no mesmo texto, da transexualidade. Lógico que essa expressão não existia naquela ocasião, mas ele fala que isso resulta num comportamento diferente, e ele fala isso na Revista Espírita. Você já leu isso, meu irmão?
O mundo agora é outro, as transformações estão surgindo. E é preciso que nós nos preparemos para essa grande transformação. É preciso que nós nos preparemos para, ao invés de nos preocuparmos em termos opiniões, nós nos preocuparmos em sermos felizes, amando, perdoando, não julgando ninguém, mas colaborando, compreendendo, servindo a causa do Cristo, através da doutrina espírita, sim, mas esse serviço requer atitudes que às vezes nos falta como espíritas. Nós achamos que ficando quietos nós vamos construir um mundo melhor, mas aí, vejam bem, nós ficamos quietos, não fazemos, não temos atitudes, não construímos o bem e os outros realizam. E daí se acha que nós temos direito ou teremos direito de usufruir de um bem que nós não tivemos a coragem de ajudar a construir? Ah, peraí, é hora de repensar. Brasil, coração do mundo, e ser a pátria do Evangelho se nós, brasileiros, fizermos por onde tornarmos a sociedade brasileira mais justa, socialmente falando, mais solidária, mais fraterna, menos riquezas acumuladas em poucos, maior distribuição de renda e coisa de sentido. Coração do mundo, tudo bem, tem até a forma parecida, mas parte do Evangelho só se nós começarmos a ter atitudes que o Cristo nos recomendou. Porque muitas vezes as pessoas querem, e muitos expositores até empolgados, né, querem que nós tenhamos as atitudes que Jesus teve. Olha, aí nós temos que ir com calma. Para ter as atitudes que Jesus teve, eu precisaria ser bem mais evoluído do que sou. Eu, com as minhas condições atuais, eu não tenho condições de de ter as atitudes que Jesus tinha. Agora, ele, mestre, deixou as instruções adequadas às nossas necessidades. Isso sim. Eu tenho que me ajustar às instruções que ele deixou para nós. Que as instruções que ele deixou são adequadas às nossas necessidades de progresso. As instruções dele, sim. Meus irmãos, então, é preciso que repensemos muitas coisas. Claro que esse assunto não termina aqui, nós nem começamos ainda. Porque essa questão da convivência social é a doutrina que nos impõe. A vivência social como uma importância para o desenvolvimento e para o progresso humano. E nós temos que aprender a conviver com o diferente. Por que o diferente nos incomoda tanto? Por quê? Nós temos que perguntar isso. Quando nós, em determinado momento, percebermos que um diferente de nós, que a postura dele, que a posição dele está nos incomodando, não perguntemos a ele, perguntemos a nós por que nos incomoda dele ser diferente de mim. Por quê? Porque eu acho que eu sou a pérola, que eu tenho todo conhecimento e que todo mundo tem que se dobrar àquilo que eu entendo, àquilo que eu proponho. Ao orgulho, meus irmãos. Que isso?
Nossa doutrina fala sobre a liberdade de pensamento e consciência. Se eu quero essa liberdade para mim, eu preciso dar ao outro essa liberdade de pensamento e de consciência. Eu preciso dar ao outro a liberdade de escolher, em termos de política, aquilo que ele pretende. Olha, discussão de política partidária na casa espírita é indevida, que vai quebrar a atmosfera espiritual da casa espírita. Discussão de política partidária na casa espírita, de forma alguma. Agora, antes de ser espírita, eu sou um cidadão, eu tenho que exercer a minha cidadania com relação a deveres e direitos. E aí entra a parte política. O que nós, dirigentes espíritas, devemos bater muito na casa espírita, em épocas de eleição, é que os indivíduos escolham bem os seus candidatos, escolham bem o partido político que eles elegem. Escolham bem, mas não indicar fulano, cicrano, beltrano como candidato. De forma nenhuma. Vamos criar espíritas autênticos, seres humanos autênticos, capazes de fazer suas próprias escolhas, que nós seremos o resultado das nossas escolhas. E é aí que nós vamos vivendo em sociedade o resultado das escolhas que fazemos. E com isso vamos aprendendo, vamos progredindo, vamos evoluindo. Meus irmãos queridos do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói, meu carinho, meu afeto. Nós vamos terminando essa conversa e vamos fazer uma prece agora para encerrar essa nossa conversa, que eu espero tenha sido útil. Eu falei de alma para alma, de coração para coração. Não me levem a mal se não me entenderam. Que Jesus possa estar nos orientando a caminhada. Vamos orar agora. Deus, Pai de infinita bondade, que o teu amor nos acolha, nos fortaleça, nos anime na busca de sermos seres humanos melhores, mais solidários, mais fraternos. Jesus, Mestre amado, continue nos amparando, nos ajudando, continue amparando as atividades dessa casa espírita tão bondosa, Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói. Acolha seus trabalhadores, frequentadores e assistidos. Que o teu amor, Jesus, continue a orientar nossos passos, para que nós possamos ajudar a construir uma sociedade mais solidária, mais fraterna, onde o teu amor esteja à frente das nossas atitudes. Assim seja.